Gente, são vários os slides, né? Para demonstrar, na realidade, as infrações disciplinares que estão contidas no Código de Ética e Disciplina do Advogado, né? Nesta live, nós vamos nos ater tão somente aos limites da publicidade, né? Por ser uma das infrações com um expressivo número de reincidência, principalmente neste período de pandemia, né, que estamos atravessando. E o doutor André, ele vai nos apresentar uma propaganda bem pitoresca, que é nada digna da profissão que abraçamos, né? Da quantia que despendemos para nos tornar um advogado, nem das noites e dos finais de semana que passamos debruçados nos estudos. Doutor André, com a palavra. Nessa primeira propaganda que a gente está analisando aqui, nós já vimos casos semelhantes aqui, né, em nossa cidade, e é uma publicidade feita no muro, na qual o advogado colocou aí, não existe nessa foto os telefones de contato, mas houve a publicidade, né, em um muro, num aspecto grande, né, enfim, e esse tipo de publicidade é vedado pelo Código de Ética, no artigo 6º, né? A letra B desse artigo diz que é vedado a publicidade da advocacia através de painéis de propaganda, anúncios luminosos e outros meios de publicidade em vias públicas. Esse é um tipo de publicidade que acaba, inclusive, denegrindo a imagem do advogado, não somente perante a sociedade, mas também com relação aos seus próprios pares e colegas de trabalho, perante a sua entidade de classe, perante os outros advogados que vão lidar com este colega no seu atuar profissional, e isso aí é muito prejudicial à imagem do advogado, seja ele no início da sua carreira, né, no início do seu exercício da atividade profissional da advocacia, que é uma profissão tão bela, né, e seja ele já um advogado estabelecido por conta desse tipo de publicidade irregular. Muito bem. É muito comum observarmos profissionais das mais diversas profissões que desenvolvem mais de uma profissão ao mesmo tempo. Será isto possível na advocacia, doutor Sérgio? Doutora Clarice, o advogado, o detentor da advocacia, ele pode sim ter várias profissões, né? Só que elas não podem ser vinculadas. O advogado, ele tem seu direito constitucional do livre exercício profissional, comitante com outras profissões, desde que sejam lícitas, né? Regulamentadas por lei, não há nenhum problema com a advocacia, sendo permitidas essas atividades empresariais diversas da advocacia. Entretanto, qualquer atividade desenvolvida fora da advocacia deve afastar o risco da violação aos preceitos ético-disciplinares impostos ao advogado, advogada, como a não mercantilização da profissão, captação indevida de clientela, a discrição em suas condutas e atividade profissional, a não prevalência do sigilo profissional, o uso da publicidade moderada e atos que afrontem a inviolabilidade do seu escritório. Sendo o contrário, pode caracterizar infrações previstas na lei, do Código de Ética e Disciplina da OAB. Não há proibição legal do advogado exercer mais de uma atividade, profissão, desde que seja lícita. Também não há qualquer infração ética, desde que as atividades sejam totalmente independentes. O exercício da advocacia não pode desenvolver-se no mesmo local, em conjunto com qualquer outra profissão, sobre pena de infração ética, porque seria como captação de clientela e concorrência desleal com os outros colegas. Muito bem, doutor Sérgio. Satisfeita com a sua resposta. Obrigado. Agora, promover festas de inauguração com show é muito comum como meio de propaganda.
Mas doutora Laura ficou de boca aberta com o anúncio que ela fotografou numa viagem que ela fez de turismo. Não é, doutora Laura? Olha, primeiro uma boa noite a todos os colegas aqui presentes, estudantes, estagiários, membros do nosso conselho seccional, colegas membros da comissão de ética, que é uma comissão tão difícil e árdua de trabalhar, porque a gente lidar não só com pessoas externas ao órgão, mas pessoas de dentro do órgão, colegas, e é sempre muito difícil você julgar ou fazer um parecer daquela atividade que o colega desenvolve. Mas tem certas coisas que a gente vê que realmente nos tiram do chão. Essa propaganda especial, ela traz, assim, na verdade, ela não é uma propaganda de abertura de escritório, é uma propaganda de show, porque tem mais observações dos cantores, de quem vai se apresentar, do que o próprio escritório de advocacia. De qualquer forma, o que a gente precisa lembrar sempre quando se trata de publicidade? Primeiro, que a advocacia, querendo ou não, ela é uma atividade formal. Ela exige dos seus aplicadores uma conduta formal. Então, como que nós vamos utilizar de folhetos, outdoors, de uma maneira tão informal como se fosse um show de bairro, como se fosse um show da igreja, da nossa esquina de casa? Então, assim, o Código de Ética nos proíbe dessa conduta. O provimento 94, como está aqui, que foi um regulamento que veio após o Código de Ética, também diz e nos atenta para um detalhe muito importante, que a nossa atividade não pode ser levada como uma forma mercantil. E aí você vai querer se questionar, mas o que a gente entende como mercantil? É toda aquela atividade que se trata de compra e venda de mercadorias e produtos. E a advocacia não pode ser considerada um mero produto. A advocacia não deve ser considerada uma mera compra e venda, apesar da gente saber que muitas pessoas por aí utilizam os serviços, a prestação do serviço da advocacia como uma forma de barganha, né? A gente costuma dizer que, infelizmente, a gente tem aos montes, né? Quem diga assim, mas fulano faz por mais barato. E aí a mercantilização sai de um patamar de uma igualdade de prestação de serviço para uma deslealdade, porque certamente esse serviço será prestado de uma forma irregular, o cliente não ficará satisfeito e certamente baterá lá na porta da nossa subseção para fazer qualquer tipo de reclamação para, né, em face daquele advogado. Então, a gente tem que lembrar, sim, Laura, mas eu não posso fazer uma comemoração em abertura do meu escritório, que eu lutei tanto, fiz com tanto carinho. Pode, desde que as pessoas que estejam envolvidas nesse coquetel de lançamento já sejam seus clientes, pessoas do seu ramo de afinidade, porque senão você vai sair distribuindo mala direta por aí. E isso é vedado pelo nosso Código de Ética. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se trata justamente de tentar elevar a nossa categoria a uma mercantilização. E isso nós devemos combater com todas as nossas forças. Muito bem. Excelente, Laura. Bom, certamente vocês já ouviram e leram muitas vezes que a criatividade do brasileiro tem de ser estudado pela NASA, né? Sem dúvida. Vejam o que o anúncio que a doutora Hélia fez questão de fotografar quando passou por uma cidade do nosso Brasil varonil. Boa noite a todos. Muito feliz de estar participando desse nosso encontro, porque a Comissão de Ética e Disciplina, ela não é vista como uma ferramenta de auxílio aos colegas, e a gente quer mostrar que é exatamente isso. Mas vamos lá. Ailton Andrade
advogado e dançarino. Seria cômico se não fosse trágico. E triste de qualquer ângulo que se olhe essa propaganda. Porque, como falou nosso colega Sérgio, você fazer uma propaganda, propaganda não, porque mercantiliza, né, doutora Laura? Você fazer publicidade do seu serviço de advogado vinculado ao exercício de uma outra atividade já é vedado pelo Código de Ética. Além disso, a atividade de dançarino não traduz o caráter informativo que prime por discrição e sobriedade. Então, de qualquer ângulo, está absolutamente errada esse exemplo de publicidade, né? Pelo que os colegas já falaram. Você não pode vincular o exercício da advocacia a uma outra atividade mercantil. As duas atividades, cada uma, digamos assim, ele deveria ter feito de forma diferente. São atividades que não sequer alcançam o mesmo público, digamos assim. Então, como eu falei mais cedo, seria até engraçado, né, se a gente não tivesse falando das limitações de publicidade. Enfim. Verdade, verdade. Bom, vocês pensaram que já viram tudo, mas é lido engano. Vejam este Fusquinha. Este CH Advogados fica numa cidade do nosso estado. Na porta do prédio tem uma placa suspensa contendo o nome do advogado, as áreas que ele atua e o número do telefone fixo, mas não tem o número da OAB. Então, vejam só. Esse aqui, eu não precisei ir tão longe como os nossos colegas foram. É bem pertinho, não é na nossa cidade, mas é no estado do Rio de Janeiro, né? E é muito fácil se encontrar, basta procurar o CH Advogados, que vocês vão encontrar com muita facilidade, num prédio onde tem várias placas e não só o Fusquinha. Então, gente, no provimento 94 de 2000, no seu artigo 6º, prescreve taxativamente que não são admitidos como veículos de publicidade da advocacia painéis de propaganda, anúncios luminosos e quaisquer outros meios de publicidade em vias públicas. Então, veja bem, a infração cometida por este colega realmente é de deixar todos abismados. Ele anda pela cidade, deixa depois na porta do prédio, um prédio que é um sobrado bem grande e numa cidade, né, bem populosa. E é assim que a gente vai observando as infrações penais. Bom, como estamos falando em propaganda e feita em veículos, não podemos deixar de falar sobre o Busdor, não é, doutor André? Isso não é tão observado, né? Não é tão comum a gente achar aqui em nossa cidade, na nossa obsessão, esse tipo de publicidade, mas acontece e nós temos aí a foto para mostrar para vocês, no qual o colega fez a publicidade do escritório num Busdor. E isso é expressamente vedado pelo Código de Ética e Disciplina. Esse colega aí, o advogado, enfim, que faça publicidade fora dos limites do código, que veda a mercantilização da advocacia ele preza pela paridade de armas no exercício da profissão, né, por nós advogados, de forma que nós temos que fazer a nossa publicidade de forma leal
né, de forma modesta, de forma a não gerar a captação indevida de clientela, esse advogado está sujeito a penalidade de multa e a retirada imediata, né, do anúncio, bem como a sofrer um processo administrativo no Tribunal de Ética e Disciplina, quando ocorre esse tipo de publicidade predatória, né, que a gente chama, que é aquela que é realizada fora dos limites do Código de Ética e Disciplina. Muito bem. Como muitos advogados desconhecem, né, a diferença entre publicidade e propaganda, embarcam no que não pode, que é a propaganda, e esquecem de usarem o certo, que é a publicidade. Não é isso, doutor Sérgio? É verdade, doutora Clarice. O Código de Ética, né, permite a publicidade informativa do militante da advocacia ou da sociedade de advogados, contando que limite ao levar ao conhecimento do público os dados objetivos, verdadeiros a respeito dos serviços da advocacia que se propõe a prestar ao cliente. Por exemplo, a identificação pessoal, curricular do profissional ou da sociedade, né, constando o número da OAB, que é imprescindível, ou o registro da sociedade. O endereço, inclusive o endereço eletrônico, podendo constar matérias jurídicas de sua preferência. Pode usar cartões de visita, contendo exclusivamente informações objetivas. Esse é o grande problema, né? A placa identificativa do escritório, não há problema nenhum que tenha o nome do advogado com a OAB, ele vai saber que ali ele está. Pode-se, inclusive, anunciar o escritório em listas de telefone ou análogas. A publicidade deve ser realizada com discrição e moderação, observado o Código de Ética. Agora, já não pode fazer menção a cliente ou assuntos profissionais de uma demanda, né, que está sob seu patrocínio, direto ou indiretamente, a qualquer cargo, né, porque isso aí já vai infringir, né, o Código de Ética. Você não pode expor uma ação que você esteja patrocinando. Também não pode usar da publicidade em rádio, televisão, painéis de propaganda, como os colegas já estavam falando aí, anúncios luminosos, qualquer outros meios de publicidade em vias públicas. Ou seja, então assim, essa diferença, a publicidade é a comunicação utilizada para anunciar um produto ou serviço do advogado, para fins comerciais. Já a propaganda, ela é utilizada para divulgar ideias, pensamentos, causas. Então, assim, você não pode usar a propaganda para, né, enaltecer o nome do advogado. Isso, somente na publicidade, sendo muito objetivo. Muito bem. Muitos advogados não gostam de despachar com o juiz e não levam em consideração que não há ninguém melhor do que ele para requerer ao juiz a providência necessária, né, ao andamento do feito. Mas será que é possível relegar a terceiros esse munus? Doutora Laura tem conhecimento da causa e nos mostrará. Bom, esse slide aí retrata exatamente, eu acho que o grande temor de muitos advogados em início de carreira, que é estar diante do magistrado para despachar uma petição. É claro que a gente não está desmerecendo, muito pelo contrário, nem o magistrado e nem os colegas que se iniciam, mas realmente é uma coisa que às vezes causa um medo, né? Eu falo porque de início todo mundo tem isso, e eu tive também. Só que o que a gente não pode esquecer é que quando você parte do pressuposto que você vai pagar a alguém para fazer um serviço que lhe compete, você está, sim, fazendo um negócio, você está fazendo uma venda dos seus serviços. Ah, Laura, mas eu não posso, então, contratar um advogado correspondente em outra cidade? Eu tenho que ir numa outra cidade para despachar? Não é isso que eu estou falando, não estou falando de correspondência. Esse anúncio aí é muito claro, ele diz o seguinte: solicite o seu orçamento. Se vocês conseguirem identificar aí, ele está dizendo assim, olha, eu estou aqui disposto, se você quiser despachar, me liga que a gente combina o preço.
né, diligência em 24 horas. Então, assim, a cara do juiz também nessa propaganda, ela vai super de encontro ao que o nosso Código de Ética diz, porque está utilizando de uma imagem jocosa, de uma imagem pejorativa de um membro da magistratura. Todos nós temos que ter respeito por ele. E, além disso, ele ainda fornece cópia por um preço fixo, ele ainda despacha para você. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente fala de correspondência, quando a gente fala de auxílio. Por exemplo, algumas pessoas têm mais de um advogado naquele escritório. E, claro, por questão de personalidade e até de aptidão, uns têm mais facilidade de falar, uns são mais desenvoltos do que outros. É claro que você pode pedir a um colega seu para fazer esse favor, e até mesmo porque não pagar a ele por esse serviço. Mas você não está, naquele momento, fazendo com que isso se torne uma coisa de compra e venda. Você não está vendendo o seu serviço, você está fazendo um favor para o seu colega. Claro que todos nós precisamos ser remunerados pelos serviços que prestamos, mas temos que ter muito cuidado quando se trata de fazer nesse sentido, de uma forma que precisamos ter a consciência de que não estamos ultrapassando o que impõe o nosso provimento, o nosso Código de Ética. Muito bom, Laura. Bom, certamente que todos conhecem o serviço de urgência médica 24 horas, né? Quem não conhece? Serviço de urgência veterinária 24 horas, mas a doutora Hélia também tem urgência 24 horas de serviços jurídicos. Não é, doutora Hélia? Tá ótimo. Pois é, urgências jurídicas com assistência 24 horas por WhatsApp, inclusive. Bem, se isso não é mercantilização da atividade, eu não sei mais o que é. Além disso, não me parece que essa propaganda, que esse cartaz, que essa placa cumpra os requisitos do Código de Ética e do Provimento, com o nome do advogado, com o número de inscrição, enfim. Além disso, me parece praticamente um outdoor, porque se a gente verificar a propaganda da oficina que está ao lado, consegue ser ainda maior do que uma propaganda da oficina. Então, essa placa está absolutamente errada no que diz respeito ao nosso Código de Ética, no que diz respeito ao nosso provimento. É a dúvida que a doutora Laura estava falando. Mas eu não posso fazer uma propaganda, mas eu não posso oferecer um serviço? Pode, dentro de um limite que equilibre a sua oferta com a do seu colega. Então, o Código de Ética existe não é para coibir a publicidade do seu serviço, é para tentar colocar numa posição de paridade todos os profissionais, seja recém-formado, seja que já tenha mais experiência. Então, assim, é possível a propaganda, perdoe, é possível a publicidade, desde que não mercantilize a atividade e desde que atenda aos parâmetros estabelecidos no provimento. Inclusive, até para deixar mais rico, esse provimento que a gente se ampara para falar sobre as limitações, ele é de 1994. E, realmente, depois disso, nós tivemos umas inovações tecnológicas que fazem surgir muitas dúvidas nesse aspecto. Então, até adiantando para vocês, já está prevista a revisão desse provimento, desse regulamento, e não fosse a pandemia, provavelmente esse ano a gente já teria um novo provimento. Mas vamos esperar que no próximo ano
a gente já possa, inclusive, fazer uma live com as novas regras. Inclusive, complementando só a fala da doutora Hélia, cortando um pouco a doutora Clarice, nosso horário também, essa nova expectativa de provimento regula também a publicidade nas redes sociais, que é uma das formas de publicidade que estão mais em alta hoje, ainda mais quando se fala de pandemia. A gente vê as pessoas utilizando os Facebooks, Instagrams, TikToks, enfim, todas as redes sociais possíveis, a gente vê a publicidade nisso daí. E aí, quando se trata de rede social, a gente tem que lembrar o seguinte, que o advogado, se ele está inserido na rede social, ele pode utilizar com moderação, a sua página para expor, por exemplo, um julgado que ele acha interessante, fazer uma menção a um artigo que foi publicado, mas nunca fazer propaganda de seu escritório, nunca fazer propaganda que o seu cliente fez isso, que a decisão do juiz foi a favor, que a decisão do juiz foi contra. Então, utilizar a rede como uma forma de transformar ou transpassar ou movimentar uma informação de um tribunal, passar adiante para o seu cliente um conhecimento de um novo julgado, de uma nova súmula, isso é permitido pelo Código de Ética, mas, volto a dizer, com moderação. Então, não é sair por aí colocando fotos de escritório, colocando fotos de decisão judicial, enfim, isso não pode. Colocando o número do telefone, né? Então, essas Exatamente. coisas, né? Precisa, informação bem diferente do assunto. Bom, então o advogado ele tem que saber diferenciar, né, a publicidade da propaganda, porque a publicidade, o advogado, ele pode fazer, mas a propaganda não pode, pois a advocacia, ela não é uma atividade mercantilista, né? Não vendemos mercadoria, nós prestamos um serviço que tem que ser de qualidade. Então, vejam bem, o nome que foi colocado nesse escritório, mas é cobrança e advocacia. Ele extermina a profissão, né? Trabalha com produção, com organização e assessoria de shows e eventos. É uma coisa incrível que se vê. A gente fica imaginando, parece que é uma coisa que foi criada. Como que você, como advogado, você faz uma placa e trabalha com tudo isso, com cobrança, junto com a advocacia, produção, organização e assessoria de shows e de eventos, né? Que já foi bem ventilado aqui por todos os colegas, as infrações que estão pertinentes a essa situação. Agradecer de coração os nossos colegas, né? Nossos conselheiros aqui presentes. E eu vou passar a palavra para a nossa colega Hélia Cristina, que ela vai fazer as considerações finais. Com a palavra, Hélia Cristina. Hélia? Sim. Com som? Com som. Pode falar. O que nós fizemos hoje foi, na verdade, um bate-papo sobre o limite ético da publicidade, né? O que é possível fazer, o que não é possível fazer dentro da publicidade. Mas, obviamente, as questões éticas, elas ultrapassam a questão referente à publicidade. Então, todos esses tipos de conflitos, digamos assim, seja entre os clientes e os seus advogados, seja entre colegas, isso tudo acaba parando na Comissão de Ética e Disciplina. Como a doutora Clarice falou em princípio, nós tentamos realmente conciliar as partes para evitar a instauração do procedimento ético. Mas nós trabalhamos a partir
das informações que chegam até nós. E por que eu estou falando isso? A nossa comissão tem sido vítima, não sei se é a melhor palavra, mas algumas pessoas têm questionado a atuação diante das propagandas que estão sendo veiculadas agora na época da pandemia e questionando a atuação da comissão. E eu pedi à doutora Clarice para a gente encerrar falando que a gente está trabalhando muito, sim. Inclusive, nós trabalhamos em favor do advogado, porque nós queremos um ambiente saudável de trabalho. Além disso, nós tentamos conciliar até o limite para que não seja instaurado o procedimento. E nós precisamos que as informações cheguem até a comissão. Também, como a doutora Clarice falou, nós não somos fiscais, nós não temos uma figura investigativa que possa ir à rua para trazer as informações. Então, nós precisamos, sim, que os colegas que se sintam, de qualquer forma, ofendidos ou agredidos pela postura ética de algum outro advogado, seja em propaganda, seja dentro de um processo, enfim, verificada a prática de ato que fere o código de ética, que traga até nós, que não fique esperando uma ação única e exclusiva da comissão de ética, traga até nós o seu requerimento, seu pedido, sua consulta, porque a nossa comissão também é consultiva, também vai tirar dúvida, não só sobre propaganda, sobre publicidade, que foi o tema de hoje, mas sobre inúmeras outras questões. Então, queria dizer que nossa comissão tem trabalhado bastante. Nossa comissão tem atendimento presencial todos os dias da semana, onde nós da comissão está na OAB recebendo as demandas, as queixas, e que a nossa comissão ela não está aqui para punir. A nossa comissão está aqui para tentar deixar o nosso ambiente de trabalho mais saudável. Ok? Era isso. Obrigada, Laura. Obrigado a todos, a presença de todos. Obrigado aos nossos colegas conselheiros, né? Tivemos apenas a ausência de 2 por imprevisto, né? Por outros compromissos já assumidos anteriormente. E obrigado a todos, gente. Uma boa noite e continuemos na nossa programação da Semana do Advogado.